Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar com vocês novamente. Sou eu, Reverendo Euler Clayton, pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia, aqui na cidade de Barroso, Minas Gerais, que está com um clima bom. O pastor não tem morrido de frio como costumeiramente acontece aqui neste lugar. Sim, aqui para você ter uma ideia, até em dezembro faz frio, coisa que eu não estou nem acostumado. Quando morava no Rio de Janeiro, dezembro era época de sentir um calor tremendo, mas aqui em Barroso, até em dezembro faz frio. E graças a Deus o tempo está ameno, então o pastor não está todo encasacado, ou como se diz aqui na cidade, encarangado. Quando se está sentindo muito frio aqui em Barroso, o sujeito olha para você e fala: você está encarangado. A primeira vez que eu ouvi isso, eu pensei até que estavam me xingando. Mas não, é apenas uma expressão daqui do lugar. Então o pastor não está encarangado, o pastor hoje está numa boa, está num clima bom. Eu agradeço aí a sua presença. Eu já vi aqui que a dona Anitta e algumas pessoas estão presentes. Mais uma vez eu falo para vocês, eu não sei o que aconteceu, não aparecem mais os comentários. Então eu não sei quem está dando boa noite ou quem está falando. Eu consigo mais ou menos reconhecer assim, mas eu não consigo ver. Então não se aborreça se eu não der um tchauzinho para você, mas é porque não dá para ver. Eu, claro, vou começar cantando uma canção bem antiga, né? Você já sabe que normalmente é uma canção antiga, mas que fazia tempo até que eu não cantava e não ouvia. E hoje, lendo o texto, eu me lembrei dessa canção e vou cantar para vocês. Pego o meu barquinho e saio a navegar à procura de um tesouro que tenho que encontrar. Vou navegando pelo mar dessa vida, enfrentando tempestades mil, as ondas querendo me afogar e o vento querendo me levar.
Essa é uma canção do Sinal de Alerta, grupo cristão que fez sucesso lá nos anos 80. Esse disco deve ser disco, né? Falar em disco já é coisa de gente já com bastante idade. Esse disco deve ser lá de 1988, alguma coisa dessa aí, por aí. É uma canção que eu gosto bastante, que eu me lembrei hoje ao ler o texto da nossa meditação. Antes de nós lermos, eu lhe convido a fechar os seus olhos para falarmos com Deus mais essa vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome, pois só o Senhor é santo, digno de honra, glória e louvor. Nos alegramos, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que tem cuidado de nós, que tem nos dado boas notícias, apesar do momento em que vivemos. Adoramos, Senhor, a Tua face, porque sabemos do Teu cuidado sobre nós. Isso nos faz felizes, e isso nos basta. Te pedimos, Senhor Deus, pelos nossos irmãos que estão além desta tela de celular, que o Senhor visite a cada um, dando a cada um deles da sua graça, do seu amor e do seu perdão, cada dia, pois nós necessitamos de todas essas coisas. Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Filadélfia, derramando as Tuas bênçãos sobre cada um dos Teus filhos que congregam ali naquele lugar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 a 33, um texto muito conhecido também. Os textos do Evangelho normalmente são muito conhecidos e um texto claro, maravilhoso, extraordinário. Mateus capítulo 14, dos versículos 22 a 33. Mateus capítulo 14, dos versículos 22 a 33. Diz assim o Evangelho de Jesus Cristo. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Texto extraordinário. Eu quero mais uma vez orar, pedir ao Senhor que fale conosco, aos nossos corações, através da sua palavra, nesse texto maravilhoso que Ele separou para a nossa meditação hoje. Feche seus olhos, se você puder, aí onde você está. Senhor, bendito seja o Teu nome em toda a terra. Te agradecemos, Deus, porque temos a alegria de ter a Tua palavra em nossas mãos, porque podemos fazer uso dela, apesar de toda essa situação. Não nos é negado o privilégio de ler a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Portanto, Senhor, nós lhe rogamos, continua a nos falar, como o Senhor tem falado ao longo de todo esse tempo. Continua, Senhor Deus, a dizer aquilo que precisamos ouvir. Que a Tua palavra frutifique em nosso coração, que nós entendamos através da ação do Espírito Santo aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite e que sejamos supridos pela Tua palavra para seguirmos com esta semana.
Te pedimos, Deus, que tenha misericórdia de nós, das nossas limitações, e fale conosco. É o que te pedimos no nome doce e santo de Cristo, o nosso Salvador. Amém. O texto é um texto muito legal, né? Um texto extraordinário, e ele começa logo depois da multiplicação dos pães. Então Jesus multiplica os pães, sacia a fome da multidão, e aí começa o nosso texto. Logo a seguir, ou seja, logo depois da multiplicação dos pães, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ou seja, logo depois dele ter feito o milagre na multiplicação dos pães, Jesus manda os discípulos a pegarem um barquinho e seguirem para o outro lado do lago, né? Lago de Genezaré, mar, conhecido por alguns nomes. E Jesus, enquanto eles vão, Jesus se despede das multidões, dá adeus a elas e vai tirar um tempo para orar sozinho, quer tirar um tempo para falar com seu Pai em oração. E diz assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Ou seja, passou o tempo, chegou o entardecer, estava anoitecendo e Jesus estava só ali orando. Ele havia também enviado os discípulos para que ele atravessassem de barco. Entretanto, o barco já estava longe, ou seja, durante todo esse tempo que Jesus passou orando, o barquinho seguiu o seu rumo a muitos estados da terra, ou seja, já estava bem distante da praia, da terra, estava bem lá no meio do mar. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, né? Como você deve imaginar, o barco vinha nessa direção e o vento batia, iam de encontro, e nisso faziam com que as ondas ficassem agitadas. Então, o vento era contrário e fazia o mar estar agitado. E aquela região, isso não era muito difícil de acontecer, pois onde aquela região havia muito disso, havia muito de repente um vento ficar mais forte e causar uma tempestade. Então não era nenhuma novidade, nós temos ali no barco homens que são do mar, que conhecem o mar, que entendem essas situações. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Olha só que coisa extraordinária. Jesus foi encontrar os discípulos já depois de um tempo, já estava escuro, e Jesus vai encontrá-los. E vai como? Já que o barquinho estava longe da terra, Jesus vai andando sobre a água. E isso embola demais a nossa cabeça, porque nós não conseguimos imaginar isso, né? Nós entendemos que qualquer superfície líquida, a nossa tendência é afundar, né? Então, a gente já fica, o texto já é super interessante, e com esta informação ele fica mais ainda, porque Jesus estava andando sobre as águas, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! Ou seja, ficaram cheios de medo, foram tomados de pavor, a ponto de olharem Jesus no mar, no meio da água, de pé, e pensarem que era um fantasma. Naquela época o povo já tinha medo disso. Não pensa que isso é coisa nova, não, é coisa antiga. Gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende um bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, Jesus imediatamente, ao ver a reação dos discípulos cheios de medo, apavorados, se identifica: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha só que palavra de consolo: não temais, não tenham medo, sou eu, mestre. Respondendo-lhe Pedro, olha só que coisa interessante, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda
ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha que interessante. Pedro, quando Jesus se identifica, lança logo um questionamento. Bom, se és tu mesmo, Senhor, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Ele sabia que se era Jesus mesmo, claro que Jesus tinha poder para isso. E Pedro desce do barco, Jesus fala, vem. Pedro desce do barco e vai caminhando sobre as águas para encontrar com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, ou seja, começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Texto maravilhoso, fala a verdade. Então, nós temos uma narrativa de Mateus sobre algo extraordinário. E se você quer ter uma ideia do quão extraordinário era, o fato deles estarem no mar por si só já não era algo muito fácil. Para o povo antigo, da antiguidade, para o povo da Bíblia, para o povo daquela época, até bem pouco tempo, o mar era algo temeroso, era algo de dar medo, era onde ficavam os monstros marinhos, a Bíblia até chama um de Leviatã, era onde não se tinha nenhum controle, onde o homem estava à mercê da natureza, então eles temiam por isso. Se você se lembrar, até pouco tempo, modo de falar, mas na época das grandes embarcações, das grandes navegações, uma das dúvidas era até quando se poderia ir, até onde se poderia ir no mar, se não seria perigoso demais, né? Havia até aquela ideia, que hoje eu não sei o motivo, mas que voltou a circular por aí, de que a Terra era plana e de que os navios, ao chegarem a determinado ponto do mar, iriam cair pela borda. Então, até pouco tempo, 1400 e alguma coisa, né, se eu não me engano, a América foi descoberta em 1492, até pouco tempo, o homem, o ser humano, tinha muito medo do mar. E eram extremamente corajosos aqueles que tinham a capacidade de ir ao mar. A maioria tinha medo. Então, imagine para o povo da Bíblia, né? Para o povo desse tempo, nós estamos falando aí do ano 1 da era cristã, eles viam o mar com muito assombro, eles viam o mar como algo misterioso, como algo indomável, como algo que eles não tinham a capacidade de regular, de manter sobre as condições que o ser humano quisesse. Prova disso é que eles estão açoitados pelo vento e não podem fazer nada. Estão lá à mercê da tempestade. Então isso nos ajuda a compreender melhor o texto. O contexto é esse, do medo do mar. Eles foram, lembre-se no primeiro versículo, eles foram compelidos, ou seja, Jesus os fez atravessar aquele mar. Jesus os mandou. Não há nada no texto nos mostra que foi vontade deles. Talvez para Pedro e André, aqueles que já estavam acostumados ao mar, a pescar, talvez isso fosse muito tranquilo, mas e os outros? E os outros que não estavam acostumados ao mar? Talvez nem quisessem, mas sobre as orientações de Jesus, sobre as ordens de Jesus, eles vão ao mar. E o mar simboliza isso já desde o Antigo Testamento, esse algo misterioso, esse algo diferente, essa coisa indomável, essa coisa tão selvagem que fica por conta da natureza, não pode ser manipulado pelo ser humano. Então, os discípulos estão naquele barco, jogados pelo vento, açoitados pelas águas. E de repente,
No meio da tempestade vem Jesus, caminhando sobre a água. Aí você imagina, o sujeito já está assustado porque está numa tempestade no mar. Se você já viu uma tempestade, eu, graças a Deus, sou homem de terra, não sou homem de mar. Então, eu nunca tive essa experiência de estar numa tempestade dentro de um barco. Eu já tive uma amostra do que é um mar um pouco mais revolto, mas essa história fica para uma outra vez, porque é muito longa e eu ocupar demais o tempo. Mas a verdade é que, de fato, assustador. De fato, você tem medo. Então você imagina, aqueles homens já estavam amedrontados e de repente vem alguém andando sobre a água. Isso ninguém nunca viu. Andando sobre a água é algo inédito. Então, na mente deles, o que vem é um fantasma. Só pode ser. Fantasma, se a gente pensar naquilo que é comum na cultura popular, é um espírito desencarnado. Ou seja, não tem peso, não tem corpo para poder afundar. Então logo ele é capaz de andar sobre a água. Talvez tenha sido esse o tipo de pensamento que ocorreu na cabeça dos discípulos. Mas era Jesus. E Jesus logo se apresenta, diz que é ele. E Pedro era um tanto quanto afoito. Pedro vai e fala, não, mas Jesus, se é tu mesmo, que eu vá até o Senhor andando sobre a água. E Pedro vai. Até que chega um momento que ele, ao invés de olhar para Jesus, ele começa a olhar as circunstâncias que ele está enfrentando. Muito vento, mar revolto, e ele começa a perder o alvo e começa a afundar. Começa a afundar. E é necessário que ele clame por socorro. E Jesus o socorre e os dois entram no barco e o que acontece? O mar acalma, o vento cessa. E os discípulos reconhecem que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, porque ele era capaz até de domar o mar e o vento. Isso nos traz algumas lições. Eu gostaria de meditar com você rapidamente sobre o seguinte tema: sendo igreja em meio às situações difíceis. Isso, a gente já tem conversado sobre isso já há algum tempo. E eu gostaria de meditar um pouco sobre isso. Como a gente continua sendo igreja hoje, nesse tempo isolado, a gente tem medo, temos medo. Como é que nós nos mantemos saudáveis espiritualmente? A primeira coisa que eu gostaria de pensar com você, que nós temos que seguir a ordem de Jesus, não importa que nós tenhamos medo, que tenhamos algum receio. Os discípulos podem ter sentido alguma coisa, podem ter tido, quem sabe, o tempo já não estava lá muito bom, já estava meio fechado, quem sabe eles já estivessem olhando assim, hoje não está um bom dia para navegar. Mas eles obedeceram, e eles foram. E eles tomaram o barco e seguiram em frente. Isso é algo que a gente precisa pensar. Às vezes, Deus nos dá tarefas que não são fáceis, que às vezes nós tememos realizá-las, nós tememos fazer o que Deus manda, aquilo que Jesus nos orienta. Mas nós não podemos ser assim. Nós precisamos fazer, nós precisamos ter coragem de fazer. Porque quando Deus manda, quando Jesus nos orienta, é certo que Ele vai cuidar de nós. Se Deus está nos mandando e a gente está num tempo difícil, mesmo para a igreja, nós estamos aí há quase 3 meses sem nos reunir, de portas fechadas, sem culto, sem sacramento, sem nada. E será que Deus quer que todos nós nos escondamos e fiquemos quietos? Eu não estou falando para você sair aí batendo de porta em porta, não é isso. Mas eu estou falando de você ser cristão e levar a mensagem àqueles que precisam nos meios que você dispõe hoje. Da forma que você pode fazer. Talvez você não possa mais entrar na casa do seu vizinho, pelo menos não nesse período, para falar do Evangelho para ele.
mas você tem como passar no WhatsApp. Sim, a gente recebe tanta coisa chata no WhatsApp. É fake news, passam fake news de uma forma, sabe? É aquele montão de vídeo que você recebe em todos os grupos. Recebe no grupo da igreja, no grupo da SAF, no grupo de adolescentes, no grupo da UMP, no grupo de louvor, no grupo da família, no grupo de pastores, no grupo do presbitério, no grupo de não sei o que. Em todos os grupos que você tem, você recebe aquele infeliz daquele vídeo. A gente passa tanta coisa, e aquelas séries de bom dia. Bom dia, você acorda de manhã, é uma série de bom dia, não tem nenhuma mensagem, só aqueles papelzinhos de bom dia. Não, nada contra quem faz isso não, tá? Mas eu estou dizendo que a gente pode ser mais útil com a palavra de Deus, pregando, trazendo uma palavra, fazendo uma oração pela pessoa, pelo áudio. Olha só, fulano, eu senti hoje desejo no coração de orar por você. Vou fazer uma oração aqui pelo WhatsApp mesmo. E faz uma oração. Mas é necessário ter coragem. É necessário ter coragem para passar uma mensagem de WhatsApp, pregando, falando de esperança, falando que Jesus é o Salvador, falando que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus tem cuidado de nós em todo o tempo. Às vezes nós temos receio, apesar de sabermos qual é a vontade de Deus, o que Ele está nos mandando fazer, e nós temos dificuldade de fazer por medo. Simplesmente por medo. E a gente, num momento como esse, parece que nós nos encolhemos e a nossa disposição para essas coisas, ela se torna pequena, bem menor do que normalmente, quem sabe, num tempo normal, como nós vivíamos até janeiro, meados de fevereiro. Mas parece que agora as coisas não estão desse jeito e não estão normais, e dessa forma também a nossa disposição em realizar a vontade de Deus, que é pregar a sua palavra, evangelizar as pessoas, trazer uma palavra de esperança para aquele que necessita, parece que fica um pouco acanhada. Eu não estou dizendo que você não sinta vontade de fazer isso, eu estou dizendo que talvez você esteja tímido. Em outro texto, em outra passagem, falando de tempestade também, Jesus pergunta aos discípulos: por que sois tão tímidos? E às vezes nós somos tímidos demais. Nós somos tímidos e deixamos a nossa timidez nos vencer e não fazemos aquilo que Deus requer de nós. A segunda coisa que eu quero pensar com você é que nós precisamos ser pessoas corajosas. Nós precisamos fazer a vontade de Deus e para isso nós precisamos ter coragem. Aí eu vou dar um exemplo que talvez você ache um tanto quanto louco, mas é um exemplo de coragem. Pedro. Sim, Pedro. Pedro foi o único que teve coragem de pedir para andar sobre as águas. Sim, o texto é bem claro. Olha lá. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro era um homem corajoso. Imagine no meio do vento, da tempestade, as ondas batendo, o mar revolto, vê Jesus lá primeiro, pensam que é um fantasma, Jesus se identifica e Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, que eu vou ter contigo aí, no meio da água. Jesus o repreendeu? Não. O que Jesus diz? Vem. Pedro era um homem de coragem. E se nós ampliarmos um pouco a visão, quando nós vemos o mar, e nós podemos fazer uma analogia com a vida, com o mundo em que vivemos, que é cheio de mistérios, cheio de dificuldades, que nós não podemos prever. E vamos usar essa situação de pandemia. Em janeiro, o pastor, por exemplo, tirou férias. Sim, deu uma saída de Barroso e foi ver o mar. O pastor foi ver o mar. E nisso, ninguém estava falando de Covid. Eu tirei umas férias bem tranquilas, passei uns dias de descanso, dormi bastante e voltei. Voltei para Barroso, voltei para a igreja e ainda não tínhamos essa ideia de que em março os trabalhos seriam cessados, seriam interrompidos. Ninguém tinha.
Então a vida é misteriosa, é imprevisível. Sim, mas é necessário coragem para viver. Imagine se todos, e eu vou usar um termo aqui, mas você, talvez um tanto quanto forte, mas você amenize ele o máximo que você puder. Se formos covardes, sim, covardes para viver, tivermos medo de tudo, e o medo, a covardia é diferente de ser cauteloso e de ser prudente, tá? São coisas diferentes. Se nós tivermos medo, nós não viveremos. Se nós vivermos cheio de pavor das coisas, das situações que a vida apresenta, não é pandemia que vai nos fazer temer. Tudo para nós será algo monstruosamente pavoroso. E nós viveremos apavorados. Então Pedro foi um homem corajoso. Jesus, se é tu mesmo, manda que eu vá ter contigo aí no meio da água. E Pedro andou sobre a água? Andou. E aí nós temos duas informações interessantes no texto. Você conhece alguém que andou sobre a água? Não. Eu não. Pessoalmente. Mas pelo texto nós descobrimos duas pessoas que andaram sobre a água. Jesus e Pedro. Talvez na história da humanidade sejam os únicos que tenham feito isso. Pedro foi corajoso a ponto de entrar para a história andando sobre as águas. Sim, andando sobre as águas. Então eu quero lhe desafiar, em meio a essa situação, a ser corajoso. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou sair sem máscara, vou parar de usar álcool, vou sair beijando e abraçando todo mundo, vou visitar... Claro que o pastor não está dizendo isso. Você precisa tomar todas as suas precauções devidas a esse tempo que estamos vivendo. Mas o pastor está te desafiando a ter coragem de viver, de esperar algo melhor, de ter esperança no amanhã. Sim, pois aqueles que vivem amedrontados não conseguem ter esperança, não conseguem olhar o dia seguinte como um dia melhor do que o dia de hoje. E estão sempre procurando, pensando que o dia de amanhã será ainda muito pior. E a Bíblia nos ensina, basta cada dia o seu mal. Ou seja, a cada dia nós devemos ter a nossa preocupação, a nossa dose de preocupação com as coisas da vida. Então eu quero lhe desafiar a ser corajoso, a esperar que esse tempo passe, a acreditar que Deus vai dar um fim a isso, pois dará, pode ter certeza. Nós já estamos vislumbrando um tempo novo, nós já estamos começando a ter a esperança, com essa flexibilização que está acontecendo, de que as coisas vão voltar a um mínimo de normalidade. Sim, mesmo que seja mínimo, já é uma evolução, já é uma boa nova, já é uma alegria. Nós que quando começamos não tínhamos perspectiva alguma. Todos nós, a esta altura, quase 3 meses depois, já nos imaginávamos o quê? Todos contagiados. E graças a Deus, não é a nossa realidade, pelo menos não aqui em Barroso. Se você de repente é de outra cidade, de repente na sua cidade a situação é muito mais complicada. Mas ainda assim eu lhe desafio a ser corajoso, a esperar dias melhores, porque Deus tem olhado por todos nós. Deus tem cuidado de mim e de você em todo o tempo. E isso não quer dizer uma distância geográfica, um local geográfico. Barroso não é um lugar onde só Deus está cuidando e está derramando bênçãos sobre este lugar. Então aqui essa pandemia não chegou de forma como chegou em outros lugares. Graças a Deus, na nossa cidade de Barroso, a pandemia realmente ainda, e a gente espera e pede a Deus que isso não aconteça, não chegou da forma como chegou em outros lugares. Talvez no lugar onde você mora, talvez onde você viva, ela tenha chegado com mais força, tenha chegado com um poder maior de amedrontar, de trazer pavor. Mas ainda assim, eu quero deixar para você
que você deve ser corajoso, esperar os dias melhores, acreditar com todo o seu coração que haverá um momento onde nós teremos a nossa normalidade de volta. Sim, nós queremos e ansiamos por isso. E Deus pode fazer isso. Aí eu vou pular para a última parte da meditação. É necessário fé para ser corajoso. Sim, não basta só ter um arroubo de coragem e depois tremer. Não, foi mais ou menos o que aconteceu com Pedro. Pedro foi corajoso? Foi. Mas no meio do caminho, o que acontece com Pedro? Pedro começa a afundar. Pedro começa a afundar. E às vezes a vida traz essas coisas. Isso é muito simbólico para nós. Sim, às vezes nós começamos bem e no meio do caminho nós começamos o quê? A afundar. E foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Pedro começou bem, andando sobre a água, coisa que ninguém mais tinha feito, só ele andando todo lá sobre o mar, e de repente ele olha para um lado, olha para o outro, sente o vento batendo no rosto, a água agitada nas pernas e começa a afundar. Mas aí vem o quê? O socorro. Sim, vem o socorro, e Pedro sabia que não seria deixado de lado. Pedro grita: salva-me, Senhor. Ele não falou: alguém me socorra, jogue uma corda do barco. Não, ele buscou salvação em Jesus. E para isso é necessário fé. Sim, é necessário crer que Jesus pode salvar. E nós estamos nessa situação, nós estamos vivendo essa dificuldade horrorosa, é até difícil de adjetivar, de tão difícil, de tão anormal que é essa situação. Eu, por exemplo, tenho 46 anos de idade. Eu não me lembro na minha vida das portas da igreja estarem fechadas há tanto tempo. Eu não me lembro de nenhum período na minha existência, talvez meus pais devam saber se isso aconteceu quando eu era bebê, mas de quando eu me lembro, que sou gente para frente, não me lembro da igreja estar de portas fechadas, como nós estamos agora há praticamente 3 meses. Então é necessário fé, é necessário confiar em Jesus, crer piamente que mesmo nas dificuldades, Jesus há de nos salvar. Mas nós precisamos ser corajosos, nós precisamos ir ao encontro dele. Nós não podemos ficar esperando a situação ser melhor para nós irmos até Jesus, porque o mundo sempre vai tentar nos tirar da direção de Jesus. O mundo nunca vai chegar para você: olha só, preparei um caminhozinho aqui para você caminhar até Jesus, tá? A gente está feliz com isso. Não! A Bíblia nos ensina que o mundo jaz no maligno. Está lá no Evangelho de João. O mundo não quer que você caminhe tranquilamente até Jesus. Então, se você não estiver decidido, não tiver coragem, você não vai fazê-lo. Porque o mundo não quer. E às vezes são vozes de pessoas ao nosso redor que dizem: não esquenta a cabeça com isso não. Todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu isso? Você já deve ter ouvido, né? Essa não é a realidade. Pelo contrário, a Bíblia diz que há muitos caminhos, e a maioria deles são caminhos de morte. E Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, só existe um caminho. Essa conversa de que todos os caminhos levam a Deus não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é conversa de gente, ser humano que inventou. Igual aquelas coisas, né? Que às vezes as pessoas pensam que tem na Bíblia. Deus ajuda quem cedo madruga, faça por onde que eu te ajudarei. E aqueles versículos que não estão na Bíblia, que as pessoas juram de pé junto, que já leram lá. Então, você precisa ser decidido, precisa ser corajoso e precisa ter fé em Jesus. Porque em qualquer situação, mesmo que nós tenhamos dificuldade, como nós estamos vivendo, um momento adverso, diferente, anormal, Jesus tem cuidado de nós em todo o tempo.
Nós estamos chegando nesse dia e tem pessoas que estão contando, né, quantos dias de quarentena. Eu já nem sei, eu não faço ideia de quantos dias são. Eu sei que já são muitos e que já passou do suficiente, já poderia ter acabado. Mas ainda não foi da vontade de Deus que isso acabasse. Pois eu tenho certeza que no momento que for, vai cessar. Assim como o vento cessou, assim como Jesus pôde caminhar sobre o mar, como pôde socorrer Pedro, como pôde acalmar a tempestade e pôde ser reconhecido como verdadeiramente filho de Deus. Você pode confiar, você pode crer, você pode ter fé que isto vai passar, porque o nosso Jesus é rei sobre tudo e sobre todos. Sim, tudo é por Ele, para Ele e por meio dEle. Não há nada que possa impedir a vontade de Deus de acontecer. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não pode vir pandemia, pode vir guerra, pode vir as coisas mais terríveis da natureza, que a igreja estará de pé, pois ela não é algo terreno, ela é algo celestial. Sim, você, a partir do seu encontro com Cristo, você deixa de ter a cidadania da terra e passa a ter a cidadania dos céus. Parece até clichê, né? Parece aqueles slogans que a gente ouve, né? Que é como se diz, coisa de crente, mas é uma realidade. Pedro vai dizer que nós somos peregrinos e estrangeiros. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores nessa terra. O embaixador, você sabe, ele representa a sua terra natal em outro país. Nós representamos o reino de Deus, mesmo estando nessa terra. Então confie em Deus, seja corajoso, tenha Jesus como seu alvo, que mesmo que o mar esteja revolto, nós seremos socorridos por nosso Senhor. Nós teremos sempre no coração a esperança de dias melhores, a esperança de que vale a pena ser cristão, mesmo em meio a essa pandemia, que a igreja segue triunfante e marchando para o seu alvo, que é Jesus Cristo. E nós precisamos ser corajosos para assumir essas realidades, essas verdades em tempos como esses. Você pode se lembrar dos mártires cristãos, quantos não morreram? E quem pertence à igreja Filadélfia já me ouviu falar várias vezes de alguns mártires. E a célebre frase, sobre o sangue dos mártires nasce e cresce a igreja. O sangue dos mártires era tido como uma semente para a igreja cristã crescer. Então pode vir algo terrível, pode ser que estejamos isolados, pode ser que tenhamos até medo, a ponto de olhar para as ações de Deus e não entendermos que é Deus agindo. Mas nós precisamos ter fé, nós devemos pedir ao Senhor que nos ajude a atravessar essa situação, que pare a tempestade, que nos socorra em meio às águas e nos coloque novamente num lugar firme. Creia que é possível ser igreja, é possível cumprir a nossa missão, é possível ser corajoso em meio a este tempo. E eu lhe convido, eu lhe desafio a ser corajoso, a esperar por novos dias, a aguardar com alegria o dia do nosso culto, nosso reencontro, eu e você, lá no mesmo espaço físico, adorando a Deus como povo, como congregação dos santos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E eu termino aqui a nossa meditação de hoje, pedindo a você, seja corajoso, é possível ser igreja neste tempo, nesta pandemia. Entenda as ordens de Deus. Jesus compeliu os discípulos a irem para o mar, mesmo sabendo que o mar era algo difícil, misterioso. Eles foram, a tempestade os atingiu, Jesus apareceu. Pedro teve coragem e também andou sobre as águas. Perdeu o foco,
perdeu o alvo e começou a afundar. Não perca o alvo. O seu alvo é Cristo, o alvo da nossa soberana vocação. Então não perca o alvo. E Jesus mesmo o chamou, Jesus o salvou, Jesus o tirou das águas, porque Pedro clamou a Jesus. Sim, Pedro teve fé. Tenha fé, aguarde bons dias, boas notícias, novidades. Aguarde que o tempo da normalidade está se aproximando. Eu quero lhe convidar a orar, fechar os seus olhos e orar comigo mais uma vez. Senhor Deus, nós nos alegramos em ler a Tua palavra, em ouvir a Tua explicação, ouvir, Senhor Deus, que nós podemos sim seguir as Tuas ordens, nós devemos ser corajosos, sermos desafiados a viver a Tua vontade, mesmo num tempo difícil como esse, que nós devemos ter fé para esperar dias melhores. A Tua palavra nos ensina isso, a Tua palavra nos diz isso. Então, Senhor Deus, implanta isso em nós, no nosso coração, que nós sejamos corajosos, que tenhamos, Senhor Deus, a coragem para seguir em frente com a nossa fé, porque o mundo, de fato, é hostil aos teus, é hostil para aqueles que buscam a Jesus. E não é pandemia, não são guerras, não são catástrofes naturais que irão parar a igreja e nem mesmo a cada um de nós. Fortaleça-nos, Senhor, a cada dia, para que sigamos em frente para o alvo da nossa vocação, que é Jesus Cristo. Tem misericórdia dos teus filhos, abençoa, ó Pai, a cada um onde quer que estejam agora, nos seus lares, nas suas casas, nesse isolamento social, que eles estejam preenchidos do Espírito Santo e cheios de vontade de cultuar o Teu nome e buscar a Tua face. Também nos rogamos, Senhor Deus, por aqueles que foram contagiados pelo Covid, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, que eles recebam a graça de serem, Senhor Deus, curados. Abençoa, Senhor Deus, a nossa cidade. Nós continuamos pedindo pelo município de Barroso. Nós lhe agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesta cidade ao longo deste tempo. Nós lhe pedimos também, Senhor Deus, por aqueles que foram contagiados, que o Senhor tenha misericórdia deles e que em breve nós tenhamos notícias de que eles foram curados e que isso sirva para que eles enxerguem a Tua boa mão agindo em meio a esse tempo. Abençoa as autoridades, Senhor Deus, civis, tem misericórdia do prefeito, do governador e do presidente. Derrama sabedoria, dá sabedoria e discernimento a cada um. Te pedimos também, Senhor Deus, pelos profissionais de saúde. Tem misericórdia dessas pessoas abnegadas, que têm lutado, que têm trabalhado, enquanto muitos não têm trabalhado, pois os seus trabalhos foram cessados, eles estão lá, Senhor Deus, dia e noite, trabalhando para a população e nem sempre têm o reconhecimento que merecem. Então, Senhor Deus, derrama a bênção sobre esses teus filhos. Te pedimos pelos profissionais de saúde que trabalham na nossa cidade, que eles sejam abençoados, guardados, protegidos e amparados pelo Senhor, e que tenham a alegria de ver a boa mão do Senhor agindo em prol de cada um deles. Essa oração te fazemos, no nome doce e santo de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém. Viu que o pastor hoje está bem alegre? Sim, o pastor já está vislumbrando dias melhores. Então o coração está feliz, o coração está palpitante, não só porque não está frio, mas porque eu sei que as coisas vão voltar ao normal, ok? Que Deus lhe abençoe, que você tenha aí um resto de semana abençoado. E se você puder, nós estaremos juntos novamente na sexta-feira às 19 horas. Que Deus lhe abençoe. Mais uma vez, eu vou falar outra vez, né? Eu não consigo ver os comentários, então não consigo falar o seu nome, mas tenha certeza, estou muito grato pela sua presença nesta live. Eu desejo do fundo do meu coração que Deus lhe abençoe e que dê tudo aquilo que você necessita para ser feliz, ok? Um abraço e até sexta-feira às 19 horas.